E aí, gente, Gênesis capítulo 12. Já deve até estar sabendo qual é a palavra, né? Essa mesmo. Vamos aí. Primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis. Todo mundo conhece. Todo mundo já pregou isso. Todo mundo já ouviu alguém pregar isso. Só que hoje Deus trouxe alguns tesouros. Alguns tesouros escondidos, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma mina de ouro, viu? A palavra de Deus, ela tem inúmeros tesouros escondidos, sabe? É aquele negócio, quanto mais você cava, quanto mais você se aprofunda nela, mais tesouros você encontra, né, irmão Denivaldo? Estou aqui com o irmão Denivaldo Costa. Quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você mergulha nessa palavra, nessa mina, né? Nessa mina aqui, mais tesouros, mais riquezas encobertas você encontra, né? A palavra de Deus é assim. Então, por isso que a palavra dele, ela se renova, né? Porque todas as vezes que a gente vai pregar ela, é uma mensagem, às vezes, que você já ouviu várias vezes, mas ela vem de uma outra forma. Deus já revela uma outra riqueza, né? Que naquela vez que você ouviu, você não viu, né? Não era para aquele momento, né? As riquezas de Deus, eu quero dizer para você, já vou abrir aqui. As riquezas de Deus, elas têm dia e hora para chegar na sua vida, viu? Às vezes o que o irmão recebeu hoje não seria para você hoje, sabe? Tem riquezas específicas nos esperando ao longo da nossa caminhada. A gente só tem que ter paciência para esperar o momento em que Deus vai permitir que a gente, na hora certa, desencave um tesouro desse na palavra dele, viu? Então vamos lá, Gênesis capítulo 12. Você que está chegando agora no Caminho de Sabedoria da Cidade FM. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Amém? Então, vamos entender isso aqui, né, gente? Vamos entender o que é que Deus quer conosco hoje. Esse capítulo 12 de Gênesis, ele começa uma nova etapa, né? Uma nova etapa do propósito de Deus. Ele começa no capítulo 12. O capítulo 12, ele não é apenas o início do ministério de Abraão. Não é apenas o início, mas ele é o início do trato divino de Deus com os homens, né? A aliança de Deus com os homens, ela começa no capítulo 12 de Abraão. Abraão, ele foi o instrumento de Deus, ele foi a ponte, ele foi aquela faixa estreita entre Adão e Israel, né? Abraão, ele estava no meio, entre Adão e Israel. Ele foi a ponte, ele foi o instrumento de Deus, ele foi o caminho estreito entre o momento da criação e entre o momento da terra prometida. Por que eu estou falando isso? Porque até aquele momento ali, até o momento em que Deus chama Abraão, até o momento em que Deus determina dessa ordenança a Abraão, até aquele momento, a história, ela só envolvia a raça adâmica. A história, a Bíblia só relata acerca da raça adâmica, né? Não havia distinção ainda entre judeus e gentios, não havia distinção. Todos eram um só homem, né? Em Adão. Todo mundo era um homem só em Adão. Então só existia a raça adâmica. A Bíblia só relatava a raça adâmica. Só que o propósito de Deus, havia um propósito de Deus, né? Havia uma profecia que foi dada no Éden. E essa profecia ela precisava se cumprir. Essa profecia, a palavra que Deus havia dado, ela precisava se cumprir. Por isso a nação de Israel, ela teria que nascer, né? A nação de Israel teria que acontecer, né? E a nação de Israel, ela teria que nascer, ela nasceria a partir de Abraão.
ela nasceria a partir de Abrão. Quando Deus fala para Abrão, olha, Abrão, eu farei de ti uma grande nação, era sobre isso que Deus estava falando, sobre a nação de Israel, né? Deus estava dizendo que faria de Abrão, viu, gente, que ainda não era Abraão. Até aquele momento ele ainda é Abrão. Deus ainda não tinha trocado o nome dele. Deus chega para ele e diz, Abrão, farei de ti uma grande nação. Essa nação aí era Israel. Apesar que Abrão, ele não tinha mínima noção disso. Ele não tinha mínimo, sabe? Ele não tinha nenhum... Para Abrão, ele não tinha noção, como a gente nunca tem, né, gente? Deus chama a gente para algo, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá sabe, um projeto, Deus nos dá algo para fazer, mas a gente não tem noção da dimensão que aquilo vai tomar, a gente não tem noção do tamanho que vai ficar, né, o projeto que Deus coloca na nossa mão. Só ele é que sabe. Abrão também não sabia, não. Então, Abrão não sabia. O que eu acho mais interessante nisso aí é que Deus, ele não escolheu uma pessoa qualquer, né? Ele não escolheu uma pessoa qualquer. Ele não escolheu Porque a gente tem um costume, né, de dizer que Deus pega aquele que ninguém dá nada, que tá no monturo, que tá no pó, aquele que pra muitos não tem jeito, aquele que é um fracassado, aquele que... A gente pega e a gente tem essa visão, né, transformadora de Deus, e é pra termos, que Deus faz isso. Vários aqui, eu inclusive, sou testemunha viva do que Deus fez, de quem eu era e quem eu sou hoje. Só que existem chamados, eu quero deixar isso aqui bem claro para você entender. Existem chamados e chamados, viu, gente? Existem aqueles que são chamados, e todos são chamados, mas existem aqueles que são chamados para serem pioneiros, sabe? Para serem os primeiros, para serem pioneiros. Quando Deus chamou Abrão, Abrão não era um fracassado, irmão Denival. Abrão não era uma pessoa qualquer, sabe? Abrão, ele não estava numa vida sem propósito, ele tinha a vida dele, sabe? Ele tinha alternativa, sabe? Abrão, ele não era alguém que tava vivendo de qualquer jeito, né? Abrão tinha uma vida, né? Abrão tinha dinheiro, ele era abastado, ele era muito abastado, né? Estudos dizem que Abrão, ele tinha o pai dele, né, e ele, consequentemente, tinha muito gado, muito ouro, muita prata, né? Então, Abrão, ele não era uma pessoa qualquer. Abrão, ele era uma pessoa que era notória no lugar que ele vivia. Ele era uma pessoa conhecida no lugar que ele vivia, né? Era uma pessoa que estava bem. Ele não aceitou o chamado, ele não aceitou o convite de Deus por necessidade, né? Ele não aceitou porque ele não era ninguém, porque ninguém queria, porque ele se sentia excluído. Ele não aceitou porque ele estava passando por um momento ruim. Ele não aceitou porque ele era fracassado. Ele não aceitou por carência, né? Ele não aceitou por problemas dentro de casa, por problemas sentimentais, problemas emocionais. A Bíblia não fala isso, né? Estudo nenhum fala isso, né? O que o estudo mostra é que Abrão, ele era um cara bem sucedido, ele era um cara que vivia bem, que tinha uma boa vida, e que no momento em que Deus chamou ele aceitou, né? Ele aceitou, né? Ele tinha uma vida muito boa. Ele aceitou porque dentro do coração de Abrão, a vontade de Deus, escuta isso aqui, gente. Dentro do coração de Abrão, a vontade de Deus, ela já tinha feito morada, sabe? A vontade de Deus dentro do coração de Abrão já tinha feito morada. Há muito tempo, eu acredito, eu e Ivana estou falando, que Deus já vinha trabalhando no coração daquele homem há muito tempo. O Espírito Santo já vinha trabalhando ali, ó, no coração dele há muito tempo, sabe? Sabe quando eu estou falando isso porque para eu aceitar Jesus, Deus trabalhou muito no meu coração. Primeiro, Deus me conquistou. Eu fui conquistada pelo Espírito. Eu fui conquistada por Deus, assim como muitos que estão aqui escutando essa programação. Né? Deus, ele não tem muita pressa, não. Ele quer lhe conquistar, né? Ele quer fazer com que você se apaixone por ele. Ele quer fazer com que a vontade dele faça morada dentro de você. E eu acredito que tenha sido esse o caso de Abraão. A vontade de Deus já se fazia presente na vida daquele homem, né? É igual a Pedro. Lembra de Pedro? Pedro, quando Deus fez o convite a Pedro para seguir a Pedro, Jesus, ele não fez o convite quando as redes estavam vazias. Ele não fez o convite a Pedro quando Pedro estava no momento de frustração, no momento de tristeza, no momento de desânimo, quando Pedro estava totalmente
totalmente triste ou desanimado porque não tinha pescado nada a noite toda. Não foi nesse momento que Jesus chegou. Jesus fez o convite quando as redes estavam cheias. Jesus fez o convite, irmão Denivaldo, quando o barco estava abastado, estava carregado de peixe, sabe? Jesus fez um convite no momento da bonança. Ele não fez o convite no momento da seca, não. No momento da frustração, não. Não veio, esse convite não veio no momento da frustração. Não veio. Eu quero dizer que tem muitos convites aí, tem muitas ordenanças de Deus. É interessante isso, né? Que vão chegar na nossa vida de forma inusitada, sabe? Vai chegar na nossa vida num momento em que a gente vai estar bem. Num momento em que nós estaremos frutificando em um projeto que foi o próprio Deus que nos deu. Num momento em que tudo tá caminhando para o sucesso. No momento em que nós estamos num estágio, sabe, de plenitude, sabe? Num estágio de satisfação pessoal, sabe? Num estágio de satisfação com o próprio Deus. Às vezes Deus chega, sabe, e te lança uma ordem no momento da bonança, como ele fez com Pedro, né? Mas ele faz isso para testar a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa obediência. E mais importante de tudo, quando o convite chega, quando a ordem de Deus chega, quando aquela determinação de Deus chega, geralmente é uma determinação de renúncia, geralmente é uma ordem de renúncia, é uma ordem de abandono. Quando ela chega nesse momento de bonança, é para Deus dizendo assim para mim, ó, eu não quero te convidar quando só eu for a última opção, eu não quero me revelar para você, eu não quero lançar um convite para você, eu não quero te dar alternativa, uma outra alternativa, quando você já não tiver alternativas. Por quê? Porque a gente não tem que procurar ele por último. Você não tem que buscar Jesus quando você já buscou tudo. Você não tem que querer ir para Jesus, querer servir a Jesus, quando você já não... Sabe? Quando o mundo já pra você já não vai te dar mais nada. Ou quando você já tentou de tudo e não conseguiu ser nada. Né? Os críticos de plantão, esse povo que gosta de zombar da gente, que gosta de soltar piada da gente, da nossa fé, do nosso cristianismo. Eu já ouvi muito eles dizerem assim, mais um, não se dá bem no mundo, quer se dar bem no evangelho, né? Eu ouço isso de vez em quando, eu acho isso muito triste. É triste, mas infelizmente acontece, gente. Tem gente que só vai pra Jesus no último minuto, quando não tem mais jeito, quando ele já tentou de tudo e nada funcionou, né? Quando ele já tentou de tudo e ele não tem mais alternativas, aí ele resolve aceitar o convite de Jesus, né? É por isso que existem os pioneiros, né? Existem todos, eu quero repetir aqui, que o convite ele é estendido a todo mundo, ele não faz acepção de ninguém. Deus estendeu esse convite a todo mundo, mas existem chamados que são para pessoas estratégicas, existem chamados que são para aqueles que são chamados como pioneiros, sabe? Chamados como pioneiros. Jesus, ele não quer ser nossa última opção, não quer. A promessa que Deus fez a Abraão, quando Deus fez esse pacto com Abraão, ela estabeleceu um novo relacionamento entre Deus e os homens, né? Mudou tudo. Quando Deus faz um pacto com Abraão, fez essa aliança com Abraão, essa aliança abraâmica, né? Quando ele fez essa aliança, todo o relacionamento entre Deus e os homens, ele começou a mudar, né? Abraão, ele foi o pioneiro, né? Isso que eu quero dizer para você, foi o pioneiro. E o pioneiro, entre outras coisas, ele é proclamador. Escuta isso aqui, gente. O pioneiro, ele é proclamador. Ele é precursor, ele é descobridor. Escuta o que o pioneiro é. Ele é iniciador e ele é desbravador. Tudo isso é pioneiro. Abraão, ele foi tudo isso. Só que para Abraão, no caso, ser tudo isso, ele teve que deixar a família, ele teve que deixar a zona de conforto. Para ele ser tudo isso, ele teve que deixar o que ele tinha, as posses dele, a riqueza dele. Ele teve que deixar os amigos e ir pro deserto, né? Ele teve que fazer tudo isso, ir pro deserto. Fazer o que no deserto, missionário? Ele foi pro deserto preparar caminho. Abraão começou a preparar nosso caminho. O nosso caminho até Cristo foi preparado lá atrás, gente.
Abraão largou tudo, ele foi pioneiro, ele deixou tudo. Era um homem bem sucedido, era um homem, sabe, que não era fracassado, era um homem que foi, porque a vontade de Deus já estava no coração dele. Era um homem separado por Deus. Existe aquele que foi chamado, existe aquele que foi separado. E quando Deus chama aquele homem, ele larga tudo e vai pro deserto. Fazer o que no deserto? Abrir caminho para todo mundo. Abrir caminho para mim, abrir caminho para você que tá aí do outro lado da Cidade FM. Abrir caminho para você que tá pelo Instagram do Caminhando de Sabedoria. Para você que tá pelo Facebook Ivana Lima, né? Para você. Aí eu fico olhando assim, eu, Ivana, sou a pioneira dentro da minha casa, sabe? Eu não sei você. Eu não sei se você é pioneiro do evangelho dentro da sua casa. Eu não sei. Se você é pioneiro, se você é a única evangélica dentro do seu trabalho. Se você é a única evangélica da rua ou evangélico da sua rua. Eu não sei onde você é pioneiro. Mas eu quero dizer pra você que tudo que onde nós... O pioneiro é aquele que chega primeiro, sabe? Quando Deus dá um projeto pra você, inédito. Quando Deus coloca na tua mão algo inédito para você fazer, um projeto que ninguém nunca fez, você é um pioneiro. Você tá começando algo novo, sabe? Você tá iniciando algo novo da parte de Deus. E isso é independente, gente, deixa eu falar aqui, do estágio do seu caminho, da sua caminhada. Deus pode pegar você e te dar algo novo a qualquer momento. Ele pode mudar teu caminho a qualquer momento. Ele pode dizer assim, ó, larga tudo e vai a qualquer momento. Qualquer momento da tua caminhada, ele pode chegar para você e dizer isso, né? Ele pode chegar para você e dizer isso. Então, nós somos pioneiros em algum momento da nossa caminhada. Em algum momento da nossa trajetória, da nossa caminhada com Jesus, nós somos pioneiros em alguma coisa, né? Nós somos pioneiros em alguma coisa. E os pioneiros, é interessante isso aqui, que... Os pioneiros, eles plantam, sabe? São aquelas pessoas que plantam, mas que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esses pioneiros, eles não vão colher aquilo que eles plantaram, sabe? Os pioneiros, eles são... Como é que eu vou explicar pra você? Eles são aqueles que caminham, que prosseguem, que continuam, apesar de tudo. Apesar das perdas, apesar da dor, apesar da solidão, apesar do abandono, apesar da dificuldade. Eles continuam avançando, né? Eles continuam, sabe, cavando. Eles continuam cavando até encontrar água. Eles continuam cavando, esses são os pioneiros, eles vão avançando, abrindo caminhos pelo deserto, né? Eles vão avançando, eles continuam acreditando, que futuramente vai vir um ganho, que existe um ganho futuro. Existe um ganho futuro. Nem tudo nem todas as promessas que nós temos com Deus, nós iremos ver, viu, gente? Deixa eu dizer aqui. Às vezes a tua promessa, ela foi plantada por você, mas quem vai colher é a tua descendência. Às vezes aquilo que Deus tem para você, exatamente, Newton, lançadores de semente do evangelho, né? A gente lança a semente, mas lá na frente, às vezes quem vai colher essa semente, você talvez não possa contemplar o fruto, né, da sua semeadura. Mas a tua descendência, ela pode contemplar sim. Ela pode contemplar sim. Né? Os pioneiros, eles não param de acreditar que lá na frente existe, sabe, um ganho lá na frente. Lá na frente, a recompensa, como diz a Bispa Elisa aqui, ela tá segura e vai vir do céu, viu, gente? Vai vir do céu, não vem de homem não, vem do céu. Então, essa chamada de Abraão aqui, ela era a representação da nossa chamada. Né? A chamada de Abraão é uma representação da chamada de todos nós. Da chamada de todos nós, né? Pelo mundo afora. Porque a nossa chamada, o nosso ministério, né? O nosso ministério, e eu não sei se você sabe que todos nós somos missionários de Deus. O nosso ministério, ele é baseado nisso. Ele é baseado em sair por aí, sabe, semeando, sabe, sair por aí, levando a boa nova. E para isso a gente vai ter que renunciar um bocado de coisa. A gente vai ter que renunciar às nossos bens materiais, nossas vantagens materiais, né? A gente vai ter que esquecer da casa do pai, esquecer da nossa parentela, da nossa gente e seguir caminho.
Seguir caminho como missionário, agarrado nele. Onde ele lhe levar, você está ali agarrado nele. Porque ele também vai estar agarrado em você. Não se iluda. Deus não abandona você. Deus não deixou Abraão em nenhum momento. Em nenhum instante Deus se apartou de Abraão, nem de Israel e nem de ninguém. À medida que você vai avançando, Deus está ali ó, na sua retaguarda. Ou Ele está à sua frente. Sabe? Abrindo os caminhos para você passar. Abrindo o caminho, né? Para você passar. Abraão tinha à frente dele, né? Existia uma terra para Abraão. Uma terra desconhecida esperando por ele, sabe? E havia um objetivo concernente a essa terra. Era um objetivo concreto, né? Concreto. E Deus tinha muitas coisas, eram coisas grandes que Deus faria, sabe? Através da vida daquele homem. Deus faria coisas grandes através da vida de Abraão. Abraão não tinha noção disso, não. Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus, mas ele não tinha, eu já falei isso aqui no começo, vou repetir novamente. Ele recebeu uma palavra profética de Deus, recebeu uma promessa de Deus, mas ele não tinha consciência do tamanho da promessa, ele não tinha consciência da importância do propósito, e acontece isso com a gente. Deus nos chama, Deus nos dá uma direção, Deus nos mostra o caminho, Deus coloca o projeto na nossa mão, e muitas vezes aos nossos olhos aquilo ali é muito pequeno. Aos nossos olhos aquilo ali não vai dar nada. Aos nossos olhos não vai dar fruto. Aos nossos olhos não vai crescer. Aos nossos olhos vai ficar aquele negocinho mirrado, sabe? Aos nossos olhos não vai dar certo. Aos nossos olhos nós não temos condições, né? E não temos mesmo, porque quem dá condição é Deus. Quem provê tudo é Deus. Mas a gente não tem noção do que Deus vai fazer com aquilo que para você é tão pequeno. Você não tem noção do que Deus vai fazer com aquilo que para você é tão insignificante, né? Porque a gente não vê como Deus vê, né? Deus ele vê o que há de vir. Deus já sabe tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. Quem não sabe de nada somos nós, né? Nós é que não sabemos de nada. Não sabemos de nada. Já existem coisas projetadas para nós, sabe? O que Deus tinha para Abraão já estava projetado. Já estava projetado. E eu quero dizer para você que o chamado desse homem, o chamado de Abraão, ele não começou em Harã. O chamado de Abraão não começou aqui não, ó. Nesse convite não. Esse chamado aqui, ele começou lá atrás. Ele começou na cidade natal dele, de Ur. Ele começou em Ur dos Caldeus, sabe? E houve um determinado momento lá em Ur dos Caldeus, que Deus ele removeu Terá. Terá era o pai de Abraão. Ele permitiu que Terá mudasse de cidade. Ele removeu Terá de Harã, de Ur para Harã, né? De Ur para Harã. Ele removeu. Por quê? Porque a mudança era necessária. Era necessário que acontecesse aquela mudança para que o propósito se cumprisse na vida de Abraão. Era necessário, né? E eu já quero abrir aqui para você. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus tem um propósito na tua vida, meu filho, Ele move céus e terras para que isso aconteça. Ele vai remover quem tiver que ser removido. Ele vai transladar quem tiver de ser transladado. Ele vai mudar caminho. Ele vai criar circunstâncias. Ele vai permitir dor. Ele vai permitir situações de dor, ele vai permitir. Mas o propósito, aquilo que ele já determinou, aquilo que está no coração dele, ele diz lá em Isaías 43, lembra? Determinando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir. O ministério de Abraão, ele começou lá atrás. Começou lá atrás, meu filho. O propósito começou lá atrás. Ele removeu, ele tirou Terá de Ur dos Caldeus, levou para Harã, né? Tem um escritor, Flávio Joséfo, o escritor, ele escreveu o livro dos Hebreus. Eu sei que todo mundo aqui conhece Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo, ele diz que Harã, que Terá, saiu de Ur dos Caldeus porque ele não suportou ficar na cidade onde o filho dele, ele tinha, o Abrão, ele tinha mais dois irmãos. E um desses irmãos chamava também Harã, o mesmo nome dessa cidade, onde Abraão estava no momento da chamada. E o Terá, ele perdeu esse filho. Diz que esse menino, ele morreu de forma prematura. Quando fala em prematura, é porque é uma coisa que aconteceu muito rápido, né? Muito jovem, né? Desde que ele morreu jovem. E que o pai de Abrão, ele não suportou mais
ficar em Ur. Então ele resolve sair de Ur e se mudar para Arã. Olha que negócio. E aí, se a gente for mexer em tudo, a gente vai ficar, né, conjecturando. Porque Arã também era o mesmo nome do filho dele, né? Não importa, a gente não sabe se isso nunca foi comprovado, né? Mesmo vindo de um teólogo como Flávio Josefo, que é um homem de respeito, né, na teologia, mas a gente não tem nada comprovado. São suposições, né? São suposições. A gente não tem como bater o martelo e dizer que isso é verdade, né? Eu não posso ficar dizendo que é verdade uma coisa que não foi comprovada teologicamente. Não podemos fazer isso, são só suposições. Mas o que nós temos que entender é que o nosso chamado, ele não começa no momento em que Deus lança, no momento em que Deus dá ordem, no momento em que Deus diz assim, agora, arruma a tua casa, sai da tua parentela, sai do lugar que você vive, sai desse trabalho, sai dessa cidade, sai desse ministério, sabe? Larga esse projeto, começa outro. Não começa ali, sabe? Não começa ali. Ele não começa no momento em que é lançado. Essa chamada nossa, ela começa lá atrás, né? Houve uma chamada preliminar lá atrás, né? Houve uma chamada que aconteceu lá atrás, né? Talvez nós, ou eu, no caso, né? Eu seja fruto da semeadura de alguém lá atrás. Talvez alguém tenha orado muito por mim para eu chegar na minha família como pioneira do evangelho, né? Eu não sei você. Mas o que a gente tem que entender, o que Deus quer que a gente entenda essa tarde, é que o tamanho da importância de nós aceitarmos esse convite. O tamanho da importância no reino de nós aceitarmos essa ordenança, quando Deus nos chega com ordenança. Por quê? Porque não se trata só de mim, não se trata só de você, não se trata só do irmão Denivaldo, não se trata só de quem está do outro lado da cidade FM 87.9, não se trata só de vocês aí, gente, da rede social, não, se trata do reino, se trata do outro. É por isso que Deus diz a Abraão, você é bênção, mas você precisa também ser bênção, você precisa também abençoar. De que forma, qual é a maior maneira de você abençoar uma pessoa, se não você semear na vida da pessoa, você semear orações por essa pessoa, você semear que um dia essa pessoa alcance Jesus, você semear e profetizar que um dia ela vai conhecer Jesus. Isso tem coisa melhor do que você poder abençoar essa pessoa com as tuas orações, orando por ela, sabe? Orando pelo chamado dessa pessoa que ainda nem existe, né? O chamado ainda nem existe, não existe, gente. Não existe. Existe uma importância no chamado. Existe uma importância em nós cedermos ao convite, sabe? Nós entendemos que Israel, ele nasceu a partir da obediência de Abraão. Ele nasceu a partir da obediência de Abraão. E a bênção que todas as nações receberam, no caso nós, né? A bênção que nós recebemos também é fruto da obediência de Abraão. Também é fruto da obediência. A promessa do Messias, ela nasceu também da obediência de Abraão, né? O Messias, ele foi tipificado, você sabe disso, que ele foi tipificado em Isaac. É por isso que Isaac é chamado de filho da promessa, né? Porque ele personificava, sinalizava Cristo. Então, tudo isso era uma responsabilidade muito grande. O Abraão, deixa eu dizer aqui, gente, ele não tinha noção disso. Ele não tinha noção do tamanho do ministério dele. Ele não tinha noção do chamado dele, da responsabilidade que estava na mão dele, sabe? Não tinha noção. Nenhuma. Naquele momento ali, que ele recebeu a ordenança e que ele resolveu se aventurar no desconhecido, ele não tinha noção nenhuma. Né? Deus tem muitas coisas para fazer através da nossa vida, sabe? Deus tem muitas coisas para realizar através do nosso sim, sabe? Do nosso desejo de seguir Ele. Deus tem muita coisa. Só que a gente sabe que não é fácil, né, gente? Eu não vou ficar aqui sendo hipócrita e dizer que é fácil. Não é. Você arrancar fora raízes, sabe? Que estão na tua vida, que estão desde sempre na tua vida. Você arrancar tudo, sabe? Arrancar todas as raízes e começar tudo de novo. Não é fácil não, meu filho. Não é fácil, né? Não é. As pessoas, elas olham esse glamour, né? Eu vejo muito falar sobre isso, sobre o glamour que as pessoas
que as pessoas têm sobre o chamado missionário, mas o chamado missionário, ele é um chamado muito árduo, viu? Ele é um chamado muito difícil, ele é um chamado muito complicado, né? Complicado demais, é um chamado doloroso. Mas quando esse chamado, quando ele está na vontade de Deus, quando o chamado está dentro do centro da vontade de Deus, esse chamado ele permanece, né? Ele permanece e a tendência é que o chamado seja um chamado bem sucedido, sabe? Porque existem pessoas aí, eu quero abrir isso aqui. Existem pessoas que têm esse chamado missionário, têm um chamado de Deus, sabe? Mas não conseguem esperar o tempo oportuno. Não consegue. Aí sai por aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazendo do seu jeito, sabe? Sem direção, sem nada, sem retaguarda, sem direção. Porque quando você sai do caminho que Deus projetou, quando você sai do centro da vontade de Deus, você está no centro da sua vontade, meu filho. Quando você sai do centro da vontade de Deus, que é um lugar de muita dor, a gente sabe disso. O centro da vontade de Deus não é fácil. O centro da vontade de Deus muitas vezes vai trazer lágrimas no seu coração, lágrimas na tua alma, lágrimas nos teus olhos. Mas o centro da vontade de Deus, ele não deixa nunca de ser confortável no teu coração, sabe? No teu coração, porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja, a gente sente paz. A gente fica em paz, mas tem gente que quer fazer por conta própria. Tem gente que quer sair por aí pregando sem Deus mandar. Tem gente que quer fazer missões sem Deus mandar, sabe? E pior, tem uns que usam o chamado para benefício próprio, sabe? Tem gente que começa a comercializar o chamado. Tem gente que, como ele saiu sem ordem, ele tinha o chamado. Ele saiu sem a ordem de Deus, ele está por conta própria. Então, se ele está por conta própria, meu filho, se ele está por conta própria, porque ele não vai, o mantenedor dele tem que ser ele mesmo. Então, ele vai começar a fazer, com chavo, vai começar a comercializar, sabe? Você não precisa, quando você é levado a fazer missões, quando você é levado por Deus a sair por aí cuidando de gente, sair por aí ministrando o evangelho, sair por aí fazendo missões, ajudando pessoas, pregando a palavra. Quando você sai debaixo de ordem, o próprio Deus, ele provê você de tudo. Ele provê você. Lembra o que ele disse aos discípulos? Vocês não precisam levar 2 túnicas, não precisam levar alforge, não precisam, porque o obreiro é digno do seu salário. Deus estava dizendo o quê? Deus estava dizendo, onde vocês forem, não vai faltar nada, porque eu vou prover. Tudo que vocês precisarem, eu vou estar ali para se prover. Porque eles estavam indo debaixo de uma ordem de Jesus. Eles não estavam saindo por ali de qualquer jeito. Aí as pessoas saem de qualquer jeito e como não acha a provisão não chega, ela tem que chegar, porque senão você vai se acabar, né? Você saiu de qualquer jeito, mas você tem que comer, você tem que dormir, você tem que voltar para casa, né? Então aí começa a fazer aliança, começa a negociar o inegociável. Deixa eu dizer aqui. Começa a negociar aquilo que não é seu. Começa a negociar a palavra. Começa a negociar um ministério que não lhe pertence. O ministério está na sua mão para você ser usado como instrumento. Mas ele não lhe pertence. A qualquer hora Deus tira ele de você. Por quê? Porque você não entende que tem um tempo oportuno. Que tem um momento que Deus vai preparar você quando você estiver pronto. Quando for o momento certo, Deus já tem um objetivo formado, já tem um propósito, já tem um alvo para você alcançar. Mas você quer fazer do seu jeito. Aí é difícil. E ainda tem mais uma classe aí, que faz por religiosidade, tá? Faz porque é bonito fazer. Porque eu sou crente, eu tenho que fazer. Porque eu vou auxiliar, porque eu tenho que auxiliar, porque eu sou crente. Porque eu vou ali levar a palavra, porque eu sou crente. Não! Isso é religiosidade, amor. O corpo, ele é formado de membros. E cada membro tem seu papel. Então não queira ficar botando o pé onde você não foi chamado. Se você ainda não foi evangelizar, é porque ou ainda não é seu tempo, ou você ainda não está preparado, ou você simplesmente não foi chamado para isso. Você foi chamado para ficar dentro da igreja, orando pela igreja, intercedendo pela igreja, orando pelos irmãos, sabe? Cada um tem que saber qual é seu lugar. Mas neguinho não quer, neguinho quer fazer tudo. Isso aí é religiosidade. Religiosidade. Ai, meu pai, meu Deus do céu. Aí tem esses, como Abrão, né?
que era um desbravador. O que é o desbravador? Eu já falei, vou repetir de novo. É aquele que abre caminho. A vontade de Deus já está instalada, já estava instalada em Abraão. Ele só tinha que sair, ele só precisava de uma ordem. Ele já tinha vontade. Ele só precisava de uma ordem de Deus, sabe? Dizer assim, tá na hora. Ai, tá cheio de gente assim, né? A vontade já está instalada. A vontade, seu coração já está ardendo por aquele momento. Você só está esperando Deus dizer assim, tá na hora. Pega a tua mochilinha, porque tá na hora de você sair por aí, por esse deserto. Tá na hora de você sair por aí abrindo o caminho. Tá na hora de você sair por aí abrindo as veredas, sabe? E eu quero dizer pra você, viu, candidato a pioneiro, que abrir vereda não é coisa fácil não, meu filho. Abrir vereda no meio do deserto é coisa muito difícil. Por quê? Porque deserto é areia. Você sabe o trabalho que dá abrir uma vereda no meio do deserto? Ainda mais naquela época, hein? Sem maquinário, sem nada. Abrir caminho, hein, meu filho? Fala aí, Danival. Abrir caminho. Tem desertos aí que tu vai cavar. Vai conseguir até fazer um caminhozinho. Quando tu virar as costas, que tu olhar de novo, o caminho desaparece. Abrir veredas no deserto não é fácil, não é. Mas você consegue. Você é pioneiro, você consegue, porque esse é teu chamado. É abrir as veredas, porque atrás de você vão vir aqueles que vão construir as estradas, viu, gente? Deixa eu dizer pra você, o trabalho mais difícil tá na mão do pioneiro. O pioneiro, ele carrega o trabalho mais difícil, o trabalho mais árduo, é o trabalho mais cansativo. Por quê? Porque ele está fazendo algo que ninguém nunca fez. Ele está fazendo algo novo, ele está abrindo um caminho para que outros venham e concluam o propósito. Você tem que entender isso. Então, o chamado missionário não é só glamour, meu filho. Não é só dizer eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou evangelista, não. Não é só isso não, viu? Não é só isso. Você tem um chamado na sua vida. Ele não nasceu agora, viu? Esse chamado não nasceu agora. Ele foi projetado lá atrás por Deus. Lá atrás já houve uma chamada preliminar, né? Que aconteceu lá atrás. Antes mesmo do convite chegar até você. Essa chamada já aconteceu lá atrás, né? Agora, tem um tempo, vou repetir novamente, determinado em que você vai tomar posse disso, né? Abraão, ele só entendeu isso com 75 anos, né? O desejo estava no coração. A vontade de Deus estava no coração. Já tinha se instalado, já tinha tomado conta dele, já tinha enraizado. Mas ele só entendeu, ele só recebeu a ordem, ele só recebeu o aval de Deus. As portas para ele sair só foram abertas quando ele tinha 75 anos de idade, né? E aí ele deixou todo mundo. Deixou família, deixou casa, deixou bens. Levou o tal do Ló, né? A gente sabe, né? Porque também não é perfeito. O Abraão também não era não, viu, gente? Deixa eu dizer pra você. Abraão também não era perfeito, né? Então Abraão errou, levou Ló. Mas como Deus disse que tudo coopera, né? Tudo coopera pro bem daqueles que amam a ele. Não tem problema não. Deus deu um jeitinho lá na frente. Também serviu de lição, né? Serviu de lição. O Abraão, ele não viu os frutos. Ele não viu os frutos, né, da semeadura dele. O Abraão, ele não colheu, ele não teve a graça de colher os frutos, mas ele semeou, né? A descendência de Abraão colheram os frutos, né? A descendência de Abraão puderam usufruir da plantação de Abraão. Puderam usufruir, né? Assim como nós pudemos usufruir, né? Porque o maior fruto dessa plantação de Abraão aqui para nós gentios foi a salvação, né? O maior fruto foi Jesus, né? Foi nós podermos sermos enxertados na videira, né? Tudo isso é um trabalho, é por isso que eu digo, gente, não adianta. Você tem que conhecer as escrituras. Não é simplesmente você chegar e pregar um versículo de impacto como esse. Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É muito bacana você ouvir isso, né? É um versículo de impacto. Por que é bacana ouvir? Porque é a ordem que muita gente está esperando. É a ordem que tem muita gente aí que está me escutando agora, está esperando. Tem muita gente aí só esperando Deus dizer, tá na hora de você sair do meio da sua parentela e tomar o caminho que eu desenhei para você. É bom, só que você tem que entender, você tem que saber, você tem que entender que existe o bônus, existe o ônus também. Você tem que entender que não foi uma decisão fácil para esse homem. Você tem que entender todas as circunstâncias que foram criadas para que isso acontecesse. Você tem que entender
entender que esse homem, apesar de ter plantado, de ter chorado, de ter trabalhado, de ter obedecido, ele não colheu, ele não comeu desse fruto. Ele era um instrumento. Esse homem foi responsável pelo relacionamento de Deus com os homens, tá? A restauração, um novo relacionamento fosse firmado. Era uma aliança nova, sabe? Que Deus estava permitindo. Que negócio lindo, né? Porque lá no jardim tudo foi destruído. No jardim Adão pisou feio na jaca, né? Pisou. E aí Deus disse assim, não, tá na hora de eu restaurar a aliança com o meu povo. Tá na hora de eu restaurar a aliança com Israel. Tá na hora de eu chamar e começar a trabalhar para que aconteça o que foi dito no Éden, para que a profecia se cumpra, para que o meu filho venha, para que ele resgate o que foi perdido, para que ele traga salvação. Então, gente, então não é só você saber a Bíblia, não é só você conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você sentar e ouvir uma palavra dessa. Esse é o propósito do Caminhando Sabedoria. É por isso que eu digo, não adianta você ficar aí pregando o Novo Testamento, lendo o Novo Testamento, ninguém só quer ler sobre Jesus. Só que Jesus não nasceu no Novo Testamento. Jesus, ele foi projetado muito antes no coração de Deus. Jesus já tinha sido projetado lá no Éden, viu? A vinda dele foi cumprimento. E havia um chamado preliminar que aconteceu lá atrás. É isso que vocês têm que entender. Então, se com o nosso próprio Jesus foi assim, com você é diferente, não é não, meu filho. Me desculpa aqui. Não é não. Então vamos parar dessa agonia que tá querendo fazer antes da hora. Vamos entender o que é esse momento aqui. Que esse momento não é um momento isolado. Esse momento se trata da sua vida antes e vai se tratar também da sua vida após você aceitar esse convite. Amém? Ai, Deus abençoe. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui. São 3h55. Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te proteja. Que você guarde essa palavra, que você ouça 1000 vezes se for necessário. Se você se alimente dela, para você parar de brigar com Deus. Parar de reclamar, dizer assim, porque não me chama, porque não me chama, porque não me chama. Calma. Talvez você não tenha estrutura emocional para sair ainda e você nem sabe. Então tenha paciência, amém? Amanhã nós estaremos aqui. Um abraço para vocês. Nilton, um abraço. Tati, estou vendo você. Um abraço, Daniele. Um abraço, Lili. Um abraço a todo mundo que está aí assistindo o programa. Se puder, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. E amanhã nós estaremos aqui às 3h da tarde com mais um programa Caminhando Sabedoria, se Deus permitir. Um abraço, pessoal. Cidade FM 87.9. Alguém ligou aí, amigo? 87.9. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos novamente de volta. Estaremos novamente com o programa Caminhando Sabedoria, Arsenal da Fé. Um abraço.